Olá, curiosos e curiosas, sejam bem-vindos a mais um caso do canal Bastidores Ocultos. Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um caso do canal. E como eu falei na semana passada, hoje eu vou falar do caso Henry Lee Lucas. Então, se você gostar, não esquece de curtir e comentar. Deixa pra mim aqui embaixo a sua sugestão também de outros casos que eu posso estar trazendo aqui pro canal. E se você é novo aqui também, seja bem-vindo. Te convido a se inscrever. Eu tenho certeza que você vai gostar também desse caso e dos próximos que eu trarei. Então, pra não enrolar muito, né, pro vídeo ser bem curtinho, como o da semana passada, vamos pro vídeo. Henry Lee Lucas nasceu no dia 23 de agosto de 1936 em Blacksburg, Virgínia. Ele é filho de Anderson e Viola, sendo caçula de 9 irmãos. O pai dele era um alcoólatra que sofreu um acidente no trabalho em uma ferrovia e acabou perdendo as 2 pernas, e para poder se sustentar ele começou a fabricar álcool ilegalmente. Ele também teria sido responsável por apresentar o Henry ao álcool ainda jovem. Em dezembro de 1949, após chegar bêbado em casa durante uma nevasca, o pai dele acabou falecendo de hipotermia. Sua mãe foi descrita como uma mulher abusiva e cruel. Além disso, ela também era alcoólatra e prostituta. A família vivia em uma cabana de madeira de apenas um cômodo. O espaço era muito pequeno e apertado, e muitas vezes a Viola ficava com os clientes dela e os filhos todos juntos no mesmo lugar. E ela também, teria forçado eles a verem ela tendo relações sexuais com esses homens estranhos. Ela governava o lugar com punhos de ferro, impondo medo e violência, e ela era uma mulher extremamente controladora. Ela também costumava forçar o Henry a vestir roupas femininas no intuito de humilhá-lo na frente de seus irmãos, algo que mais tarde ele recordaria com profundo rancor. Quando ele tinha 8 anos, ela o espancou com uma tábua de madeira, fazendo com que ele passasse 3 dias em coma. Ela também o forçava a vê-la tendo relações sexuais com seu amante e vários outros homens. Uma vez ela chegou a tirar em uma mula que ele tinha ganho de presente de um tio e, infelizmente, o animal acabou falecendo. Em outra ocasião, ele teria ganho um urso de pelúcia de alguém da escola e ela abusou dele por ter aceitado. Quando ele tinha 10 anos de idade, se envolveu em uma briga com o irmão, o que resultou em um ferimento no olho esquerdo. Mas que, como acabou não sendo tratado, a Viola acabou ignorando esse ferimento, ele infeccionou. E quando ele tinha por cerca de seus 11 anos de idade, o olho dele precisou ser removido e acabou sendo substituído por um olho de vidro. Nessa idade, aos 11 anos, o Lucas já era praticamente um alcoólatra, então ele consumia muita bebida alcoólica. E um dos amantes da mãe dele e seu meio-irmão teriam influenciado ele também a cometer relações sexuais com animais e a torturá-los. Na 6ª série, ele abandonou a escola e fugiu de casa vagando pela Virgínia. Ele revelou que quando tinha entre 14 e 15 anos, sequestrou uma adolescente em um ponto de ônibus e a espancou, deixando a jovem inconsciente, e depois a abusou e estrangulou ela até a morte. A vítima tinha 17 anos de idade. Porém, mais tarde, o Lucas confessou ter mentido sobre o ocorrido, então ele se declarou inocente. Vocês lembram do caso da semana passada, do Otis, que eu tinha comentado com vocês que ele mentia nas confissões? Então, com o Lucas não era diferente, ele também costumava mentir muito nas confissões dele, então a gente não sabe até onde o que ele disse é verdade ou mentira, porque os depoimentos dele oscilavam muito e ele costumava se contradizer com frequência. Enfim, nesse cenário onde ele teria realmente assassinado essa jovem, ele não foi pego, então ele continuou por aí infringindo a lei. Ele recebeu a primeira sentença de prisão junto de seus irmãos, após eles serem pegos roubando. Henry passou um ano em uma escola para delinquentes juvenis em Beaumont, Texas, e em junho de 1954, quando ele estava com 18 anos, ele foi condenado a 5 anos de prisão por acusações de roubo em Richmond e proximidades. Ele teria conseguido fugir e ficado escondido durante 3 dias, mas logo foi capturado novamente pela polícia. No dia 2 de setembro de 1959, após cumprir sua pena, ele foi liberto. No mesmo ano, ele se mudou para a casa da sua meia-irmã em Tecumseh, Michigan. E no Natal, a família se reuniu para uma celebração e a Viola também estava presente. Durante a ocasião, Lucas anunciou que estava noivo e ela teria ido contra o noivado por desaprovar a noiva. Ela teria insistido para ele abandonar a noiva e voltar para a Virgínia, o que fez com que os dois acabassem entrando em conflito e discutindo intensamente. Conforme os meses se passavam, ela continuava a insistir que ele voltasse para a Virgínia para morar com ela e ajudar a cuidar dela, já que naquela época ela tinha cerca de 72 anos e precisava
precisava de ajuda. Até que na noite de 12 de janeiro de 1960, em Toledo, Ohio, os dois discutiram mais uma vez e a Viola teria batido na cabeça dele com uma vassoura e o Lucas teria revidado. Então ele teria pego a vassoura da mão dela e batido na cabeça dela, também atingindo o pescoço dela. Então nesse momento ela cai no chão. E alguns relatos posteriores também sugerem que ele segurava uma faca, embora essa parte nunca tenha sido comprovada pelos registros oficiais. E aí, pensando que ela estivesse morta, né, ela estava caída no chão, o Henry fugiu. Pouco depois, a meia-irmã dele, Opal, encontrou Viola caída em uma poça de sangue e chamou uma ambulância, mas ela não resistiu. E o laudo médico indicou hemorragia interna no coração causada pelo trauma físico. Dias depois, o Henry foi preso ainda em Ohio e confessou a agressão, mas a alegação de legítima defesa foi negada. Ele foi condenado por homicídio em segundo grau e recebeu uma pena de 20 a 40 anos de prisão, porém ele acabou cumprindo cerca de 10 anos antes de ser libertado por superlotação carcerária em 1970. Posteriormente, ele recebeu uma nova condenação de 3 anos e meio de prisão por uma tentativa de sequestro envolvendo 3 jovens. Em liberdade, ele se mudou para a Pensilvânia e começou a trabalhar em uma fazenda de cogumelos. Ele chegou a se casar com uma mulher chamada Beth Crawford, que era uma viúva de um primo, mas em 1975 o casamento acabou, com ela o acusando de ter molestado suas 2 filhas. Agora ele começou a perambular pelo sul dos Estados Unidos e, segundo suas próprias declarações, deu início a uma sequência de crimes violentos, incluindo assassinatos e abusos contra as mulheres. Em 1976 ele conhece o Otis Tully, que inclusive tem vídeo dele aqui no canal e vou deixar o link pra vocês ao final do vídeo. E os dois acabam desenvolvendo uma relação íntima e até mesmo se tornando parceiros de crime. O Lucas até chegou a morar na casa da mãe do Otis e nesse momento ele se aproximou da sobrinha dele, que tinha entre 10 a 12 anos, a Frida Powell, apelidada por eles de Beth. Eles alegaram mais tarde que durante o tempo que passaram juntos, viajaram para diversos estados dos Estados Unidos, cometendo uma série de assassinatos, incluindo a jovem conhecida como Orange Sox, cujo corpo foi encontrado em Georgetown, Texas. No entanto, muitas dessas confissões posteriormente foram questionadas, quanto à veracidade, e algumas investigações também sugeriram mais tarde que o Otis e o Lucas seriam conhecidos não necessariamente pelos crimes que eles faziam, mas por mentir em seus depoimentos, por prestar declarações falsas. Os 3, Lucas, Otis e Beth, se mudaram para Stony Brook, Texas, mas Beck logo sentiu falta de casa e o Lucas concordou em se mudar para a Flórida com ela e os dois fugiram juntos, deixando o Otis para trás. Lembra que eu falei no outro vídeo que ele fugiu com uma mulher? Então, teria sido a própria sobrinha do Otis, o que deixou o Otis com muita raiva. Então ele passou pouco mais de 1 ano fazendo novas vítimas em 6 estados diferentes. Agora no Texas, o Lucas conseguiu trabalho com Kate Rich, uma idosa, e ele passou a morar com a Beck, e mais tarde os vizinhos descobriram que ele vinha descontando cheques em nome da Kate e o expulsaram da residência. Eles então encontraram um abrigo temporário na casa de oração, uma comunidade pentecostal local, e o líder da comunidade, Ruben Moore, ofereceu a Lucas e Beck, que afirmavam ser um casal, um pequeno buraco para viver e contratou o Lucas como pedreiro. Em agosto de 1982, o Lucas levou a Beck até um campo em Denton, Texas, onde ele a assassinou, desmembrou o corpo dela e espalhou os restos mortais em um terreno próximo. 3 semanas depois, em 16 de setembro, ele persuadiu a Kate a acompanhá-lo na busca pela Beck, mas ele acabou matando ela em um acampamento e escondeu o corpo dela dentro de um cano de esgoto, onde ele retornaria outras vezes para cometer necrofilia. Ele passou cerca de 1 mês vagando antes de voltar à casa de oração, onde viveu seus últimos dias em liberdade. Não demorou muito para que Lucas percebesse que era o principal suspeito pelo desaparecimento de Kate, e para tentar encobrir o crime, ele recuperou o corpo dela, daquele cano de esgoto, e o levou para casa, onde ele o queimou em um fogão. Ele chegou a fazer um teste de polígrafo e não deu nenhum problema. Em junho de 1983, ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Como ele já tinha passagem pela prisão, pelo assassinato da mãe dele, ele não poderia estar portando nenhuma arma de fogo, e ele acabou sendo interrogado algumas vezes, e durante esses interrogatórios, ele confessou vários homicídios e ajudou a polícia a solucionar mais de 200 casos não resolvidos, fornecendo detalhes do crime como os traços das vítimas, por exemplo, a cor dos olhos, o sorriso delas,
E não demorou muito para que ele fosse acusado dos assassinatos da Beck e da Kate. E durante os interrogatórios, ele revelou à polícia onde havia deixado os corpos. Uma investigação começou e os policiais encontraram fragmentos de ossos no forno da casa de oração que acreditavam pertencer a Kate. E no campo onde Lucas disse ter matado a Beck, foram encontrados restos mortais de um esqueleto do mesmo sexo e faixa etária da menina. Apesar das confissões e dessas evidências, não houve comprovação conclusiva da identidade das vítimas, o que gerou dúvidas sobre a veracidade de suas alegações. Após 4 dias de prisão, ele confessou esses 2 assassinatos no tribunal e ainda admitiu ter cometido mais de 100 assassinatos, além desses. As confissões dele tomaram uma proporção tão grande que, nessa época, chegou a ser criada uma força-tarefa Lucas, que era uma unidade policial no Texas dedicada a investigar os assassinatos que ele afirmava ter cometido. No entanto, com o tempo, descobriu-se que muitas dessas confissões eram falsas. Além disso, ele também costumava voltar atrás em seus depoimentos. Supostamente, o Lucas teria recebido informações sobre os crimes que ele falava, e isso possibilitou, que ele pudesse detalhar os acontecimentos sem que, de fato, ele tivesse tido participação nesses assassinatos. Em novembro de 1983, ele foi transferido para a prisão Williamson County, no Texas, e posteriormente viria a dizer que suas confissões foram feitas apenas para melhorar suas condições de vida na prisão. Alguns relatos apontam que o Lucas raramente era algemado e até era levado à lanchonete pelos próprios policiais. À medida que surgiam dúvidas sobre a veracidade de suas confissões, os detetives chegaram a inventar crimes e rapidamente o Lucas confessava tê-los cometido. O gabinete do procurador-geral do Texas chegou a ordenar que fosse feito um estudo comparando a linha do tempo com o paradeiro do Lucas mediante esses assassinatos, e foi constatado que ele não poderia ser o responsável em muitos desses porque ele não estava nem sequer próximo ao local. Além disso, ele também teria confessado um assassinato de uma professora da Virgínia que, na verdade, ela estava viva. Além do assassinato de outra mulher que supostamente ele teria matado e cometido necrofilia, ele também chegou a detalhar um item que essa mulher usava, que era um cordão. Porém, 2 anos mais tarde, quando o carro dela foi encontrado, ficou claro para os investigadores que, na verdade, ela havia sofrido um ataque epilético e, devido a isso, ela teve um acidente de carro e acabou morrendo por afogamento. Então, esse crime não tinha nada a ver com ele. Embora com o tempo ele tenha tentado se retratar e admitido ter matado somente 3 mulheres, que seriam a mãe dele, a Kate e a Beck. Henry Lee Lucas foi condenado por 11 homicídios, incluindo o assassinato de sua mãe. Ele recebeu a pena de morte por um dos crimes, mas em 1998 a sentença foi comutada para prisão perpétua devido à falta de evidências concretas. Lucas passou o restante de sua vida na prisão e morreu em 2001 por insuficiência cardíaca, aos 64 anos, encerrando assim a história controversa de um dos criminosos mais infames dos Estados Unidos. É isso, gente. O caso fica por aqui. Obrigada se você assistiu até aqui. Eu te convido a se inscrever no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos casos. Comenta pra mim aqui embaixo o que você achou. Deixa também alguma sugestão de algum caso que você queira ver aqui no canal. E não esquece de curtir, vai me ajudar muito, tá bom? Muito obrigada, gente. Até o próximo.